Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bom poder estar junto com a Umasbrac, né? Uma parte da nossa região aqui nessa tão querida igreja da Rua São Marcos, na igreja que eu cresci, né? Eu congreguei nessa igreja aqui quando eu ainda era pequeno, magro e sem tantos filhos. E hoje eu tenho uma Melibrac inteira lá em casa só para mim, né? Graças a Deus poder voltar a esta casa, né? Um dos pastores que eu tive nessa casa é o pastor Anselmo, que hoje está presente aqui, foi meu discipulador, né? Continua sendo hoje como diretor do instituto, no qual eu também sou professor. Eu louvo pela sua vida, pela sua casa, sua família, né? Junto aqui nós desbravamos muitas coisas aqui, né? Fui pastoreado por outros pastores também, aqui nessa casa, no Parque Novo Mundo, e no final da rua aqui tem um pasto, né? Então por muito tempo eu atravessei esse pasto aqui de a pé, para poder vir auxiliar aqui o pastor Levi, né? Os jovens que aqui tinha, fazer evangelismo aqui nessa região. Então eu tenho Boituva como uma segunda casa, né? Minha família ainda mora aqui, tanto hoje eu passei uma tarde com a minha mãe, tomando café com ela, conversando, né? Revendo algumas coisas para o futuro, né? Tentando de alguma forma auxiliar também nesse momento que nós estamos passando. Mas Boituva mora no meu coração. Deus não nos permitiu, né, pastorear aqui, tem nos usado como braço forte em outra cidade. E hoje, em especial, Araçoiaba da Serra, né? Tá aí alguns homens de Deus aí que têm labutado conosco lá, e Deus tem feito grandes coisas lá em Araçoiaba da Serra, em nome de Jesus, amém? Queridos, enquanto você abre aí em Ezequiel capítulo 10, verso 2, que é o tema do nosso congresso, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jean. Realmente ele é esse amigo mesmo, esse irmãozão. Ele me adotou como irmão, né? E eu adotei ele como irmão também, né? Ele disse uma coisa alguns anos atrás que impactou o meu coração, né? Ele perdeu um irmão e falou assim: você me trouxe consolo nesse momento, e hoje eu tenho consolo também nele, né? No dia mais difícil da minha vida, o Jean me pegou, colocou no carro dele, passou o dia todo comigo, tentando me fazer rir, né? De alguma forma, sempre brincando, tentando me fazer rir. O bom é que ele sempre paga alguma coisa para comer, porque ele sabe me agradar, né? Então, quando ele quer me agradar, ele diz: vamos comer alguma coisa? Então, obrigado pela sua amizade, pela sua família, né? Pelas portas da sua casa sempre está aberta por mim, e nós seguimos orando para que o Senhor Deus continue prosperando a sua caminhada e o seu ministério em nome de Jesus, né? Deus abençoe grandemente o Pedro, a Miss, né? Toda a sua casa em nome de Jesus. Todos encontraram aí um livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 10. Eu quero ler 2 versículos. Quero, na verdade, destacar 2 versículos, mas eu quero fazer uma leitura um pouco extensa para nós entendermos um pouco desse contexto. Ele é um contexto um pouco emblemático, né? Mas é muito importante nós entendermos o que o Ezequiel quer nos ensinar com esse capítulo, tá bom? Então nós vamos ler do verso 1 até o verso 15, e eu vou destacar 2 versículos para nós termos a temática do culto de hoje, para aquilo que nós vamos trabalhar com a palavra do Senhor, amém? Então vamos lá para a leitura. Está escrito assim, verso de número 1 até o verso de número 15. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira, e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins, e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e
a pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. Olhei, e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Era como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam, para onde a primeira roda ia. As outras seguiam e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos, e o primeiro era o rosto de um querubim, o segundo, o rosto de um homem, o terceiro, o rosto de um leão, e o quarto, o rosto de uma águia. Os querubins se elevaram, e estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Amém? Você pode tomar o seu assento aplaudindo ao Senhor por essa palavra? Vamos destacar o verso de número 2, que é o tema do congresso de vocês. Os querubins estavam, ou melhor dizendo, verso 2, né? E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. E eu quero destacar o verso de número 14. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era o rosto de um querubim, o segundo, o rosto de um homem, o terceiro, o rosto de um leão, e o quarto, o rosto de uma águia. E o verso 15 ele nos explica: eu tive essa visão quando eu estava diante do rio Quebar. Só que lá no capítulo 1, no verso de número 10, esse rosto de querubim está existe um outro rosto, né? Que é um rosto de um outro animal. Diz que era o rosto de um boi, né? O rosto de um boi, de um leão, de um homem e de uma águia. Queridos, vamos entender um pouco o que Ezequiel quer nos dizer dentro desse capítulo. Para nós entendermos a linguagem de Ezequiel, né, nós precisamos entender qual é o seu contexto histórico e o que ele está passando no momento em que esse contexto está sendo escrito. Ezequiel vive, né, o livro de Ezequiel nasce em um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Israel foi levado cativo por Nabucodonosor, né, e esse período em que eles vivem, Jerusalém é destruída. Alguns anos atrás, Israel foi destruído pela Assíria, né, e agora todo o mundo antigo é dominado pelos babilônicos. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, o culto já não mais existia, e alguns homens, nem todos os homens, mas alguns homens que para a Babilônia se tinha como valores, foram levados cativos para a Babilônia. Um dos pontos em que nós precisamos destacar é que homens que têm valor são levados para a Babilônia. Nem todo mundo tinha valor para ele. Quem são os homens que têm valor que são levados para a Babilônia? Primeiramente, são levados aqueles que são sacerdotes. Nenhum sacerdote ficou em Jerusalém. Todos eles foram levados para o interior da Babilônia, para trabalhar no campo, na roça. Não foram para cultuar, não foram para celebrar sacrifício, mas foram para fazer trabalhos braçais, para que eles se esquecessem que um dia houvera um Deus o qual eles adoravam. O outro tipo de homem que foi levado para a Babilônia foram levados para a capital, para morarem no palácio. Eram homens indoutos em sabedoria, eles tinham uma sabedoria tamanha, e um deles era Daniel, qual nós
temos como destaque na Bíblia Sagrada. Daniel era tão sábio, que ele conseguiu decifrar um sonho do rei, que o rei nem lembrava o que tinha sonhado. Ele fez, né, com que os amigos dele orassem. Ele parece muito Jean nessa daqui. Ele falou assim: olha, preciso de uma revelação de Deus, vocês oram e eu vou dormir. Enquanto ele dorme, Deus fala para ele o que é que está acontecendo. E ele então sonha o mesmo sonho de Nabucodonosor e conta para o rei aquilo que ele sonhou, qual é o seu significado e tudo que é aquilo. Igualzinho você. Show, né? Então nós percebemos que alguns homens, ele tem destaque no mundo espiritual. Primeiro, aquele que entende que Deus te chamou como sacerdote. O mundo espiritual luta contra a tua vida, quer te ensinar a não preservar a tua posição como sacerdote da tua casa. Não quer que você primazie a autoridade de Deus sobre a sua vida concernente à tua família e todos aqueles que estão em sua volta. Em outros, Deus, né, levantou homens com sabedoria, e esse mundo não quer que esses homens, né, tenham a sabedoria de Deus, quer que eles se percam na sua identidade, quer que eles se percam no seu raciocínio, querem que eles se desfrutem de um mundo em que Deus não nos preparou para servir. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Então, esse mundo sombrio no qual o Ezequiel escreve é um mundo onde o próprio inimigo está trabalhando pelas beiradas desse contexto histórico para tentar, de certa forma, neutralizar homens que servem a Deus. Só que nesse contexto em que Ezequiel está escrevendo, ele é até um sacerdote levado em cativeiro. Só que enquanto o mundo quer apagar aquilo que ele é, Deus continua levantando ele como um profeta e uma voz profética na Babilônia, onde ninguém queria ouvir falar de Deus. Então, todo o livro de Ezequiel está vendo coisas estranhas. Ezequiel parece que vê coisas que nós não entendemos. E cá entre nós, se nós víssemos coisas como essas, nós ficaríamos assombrados. Talvez eu acho que eu comi demais, jantei muito frango, né, e não dormi bem, por isso que eu estou vendo coisas. Eu comi muita pizza com ketchup, né, tive um mal-estar e eu estou vendo roda dentro de roda, estou vendo seres cheios de olhos. Então, a enigmática do texto de Ezequiel nos mostra coisas mirabolantes que nós, como seres humanos, não entenderíamos realmente. Mas Deus está falando com Ezequiel. E o Ezequiel consegue entender aquilo que Deus está lhe falando. Por isso que enquanto todo mundo está cabisbaixo na Babilônia, porque já não entende o processo de que Deus está, né, tendo sobre os seus ombros, Ezequiel, em meio ao cativeiro, ainda tem uma palavra de Deus ao coração daquele povo. Deus permitiu chegar aqui, mas Deus não nos abandonou aqui. Ele ainda tem um escape para as nossas vidas, e no tempo certo, Ele se levantará em nosso favor. No tempo certo, eu ministrei domingo passado na igreja sobre esse tema, o tempo certo. Deus tem um tempo certo para agir. Só que nós não entendemos o tempo de Deus quando nós estamos em luta. Quando nós estamos no processo de cativeiro. Quando nós estamos enfrentando dificuldades, seja ela financeira, seja ela relacional, seja ela no trabalho, a primeira coisa que nós falamos é: eu não aguento mais. Eu não suporto mais isso. E Deus, às vezes, fala conosco: não, você suporta, você consegue. Tem alguém que vai chegar até o ápice e dizer: eu tenho vontade de morrer. E eu fico vendo Deus intercedendo diante do trono do Pai, e falo assim: não tem não. Ele morre de medo de morrer, não dá ouvido para ele não. É a oração errada que ele faz quando ele está desesperado. E Ezequiel percebe que o povo está cabisbaixo, e quando alguém vai lhe impelir, dizendo: nos cante um cantor de Sião, e eles vão lamentar, dizendo, como diz o salmista: como poderemos cantar se as nossas harpas ficaram penduradas lá no salgueiro de Jerusalém?
Como podemos cantar um louvor se não há alegria no nosso coração? Se não há, né, louvor de gratidão? Nós não temos nada para agradecer. Ezequiel tem uma palavra: eu ainda estou vendo Deus agindo em nosso favor. O que eu acho interessante, pastor Anselmo, e eu, né, me mergulhava nesse texto, é que Ezequiel, todas as vezes que vê essa roda, ele a vê num movimento, ele vê ela se movendo. Então eu, como um estudante curioso, eu pergunto, mas por que se move? De que forma se move? Né? Por que essa intensidade de movimento diante do profeta? E eu percebi que o mover, ele simboliza, a definição de movimento é direcionar algo, é direcionar um caminho, é direcionar um projeto. Olha, vamos entender melhor isso olhando para a Bíblia Sagrada. Quando Deus vai caminhar com Israel no deserto, a direção a ser seguida era uma nuvem. Só que seguia a nuvem parada? Não, seguia a nuvem quando ela estava em movimento. Então, quando ela se movia, o povo entendia que Deus estava falando assim: olha, marche, caminhe, nós não vamos ficar aqui. Então Deus está dizendo para Ezequiel: enquanto eu estou movendo, é porque eu estou direcionando a tua casa, a tua vida a algo novo. Há um mover de Deus sobre esse lugar, há um mover de Deus sobre a tua vida. Deus não te chamou para ficar cativo e algo que Ele não projetou para você. Somos nós que entramos no cativeiro. Somos nós como um passarinho que é preso no alçapão de um caçador, que na simplicidade do seu ver pensa que é um alimento e de repente é uma armadilha. Nós caímos no laço do passarinheiro por muitas vezes. A única questão é que nós não entendemos que Deus, pela sua bendita misericórdia, todas as vezes desfaz o laço e nos permite escapar. Só que nós, na nossa simplicidade, na nossa mente, nós ficamos presos. Nós ficamos, o nosso entendimento acredita que nós estamos presos. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que Deus está nos mostrando. E essa é a palavra de Ezequiel. Essa é a palavra que Ezequiel tem para esse povo. Olha, Deus está se movendo. E o povo assim: não, Deus não está nos ouvindo. Ezequiel, eu vi Deus se movendo no trono. E o povo disse: não, Deus se esqueceu de nós. E o profeta disse: não, Deus está me revelando coisas grandes, firmes, constantes. Você consegue compreender o que Deus tem te revelado ao teu coração? Há uma mensagem teológica aqui no texto. Eu sei que os pregadores de plantão já observaram o texto que eu destaquei e a sua mentalidade correu mais rápida que a minha. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 14, o Ezequiel traz uma das maiores revelações bíblicas acerca do escape e da salvação do homem. Porque quando ele fala assim: eu vejo 4 rodas e elas têm rostos, todos são semelhantes, mas eu vejo alguma diferença. E ele destaca assim: as rodas são semelhantes, a sua glória é semelhante, a sua luz é semelhante. Elas estão diante de um trono e elas estão em movimento, mas eu enxergo que cada um dos seres viventes tinham 4 rostos. O primeiro tinha o rosto de um querubim, lembrando que o capítulo 1, verso 10 diz que ele tem o rosto de um boi. A segunda tem o rosto de um ser humano, de um homem. O terceiro tem o rosto de um leão. E o quarto tem o rosto de uma águia. Então, teologicamente, nós compreendemos que essa revelação se dá para o evangelho que vai ser escrito para o Novo Testamento. E os evangelhos vão apontar apenas uma pessoa. E agora, não é o rei da Babilônia, não é o rei da Síria, nem o rei do Egito.
e nenhum outro rei da terra. Ele é muito maior do que o rei que nós conhecemos. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando ele vai dizer assim, eu vejo uma revelação de um ser que ele é poderoso, e ele tem um rosto como de um boi. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos identificar com o evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele tem um raciocínio, né, que ele vai ser escrito aos romanos, e ele tem o simbolismo de um Cristo como servo sofredor, aquele que serve, aquele que puxa, aquele que é forte o suficiente para carregar qualquer carga. Ele está dizendo aos romanos, vocês pensavam que eram fortes, vocês pensaram que era capaz, mas eu trouxe alguém que é muito mais forte. Ele é forte como um boi, ele vai aguentar toda a circunstância, e esse é o Cristo revelado pelo evangelho de Marcos. Quando nós observamos no segundo contexto, vamos dizer, olha, e ele agora tem um rosto como de um homem. E o segundo evangelho a ser escrito é o evangelho de Lucas. E o Dr. Lucas vai dizer que aos gregos agora, e os gregos têm o ápice do pensamento do homem perfeito, nós vamos ver nas suas pinturas, na sua cultura, nas suas estatuetas, e agora Lucas vai dizer assim, eu conheci um homem que é perfeito. Ele foi homem como eu, como você, e ele não pecou nessa terra. Ele por isso que ele é o Cristo como homem perfeito. Vocês precisam conhecer aquele que é perfeito, não os deuses que a Grécia vos apresenta. O terceiro homem, né, o terceiro evangelho que é apresentado, ele tem um rosto de leão. E o terceiro evangelho escrito foi o evangelho de Mateus. E Mateus, né, apresenta Jesus como rei aos judeus. E ele vai dizer assim, olha, eu conheço aquele que é o leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Mateus nos apresenta o evangelho, faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, apresentando aos judeus a forma de um Cristo que cumpriu toda a lei, e agora lhe trouxe graça e salvação. O quarto evangelho, o último a ser escrito, lá por meados dos anos 100, é o evangelho de João. E João escreve à igreja, e João vai dizer assim, eu também tenho um Cristo a lhe apresentar, e ele não é desse nível que nós estamos como homem. Ele voa acima da tempestade, ele voa acima das dificuldades, dos problemas. Ele é como a águia. E o profeta Isaías vai nos falar semelhante, olha, que nós subiremos e voaremos como águia, caminharemos e não nos cansaremos, correremos e não vamos nos fadigar. Para Ezequiel e o seu povo, talvez isso ainda era uma obscuridade, entender aquilo que se via. Para nós, como igreja, já temos revelado o Cristo que veio trazer escape às nossas vidas. Que o cativeiro presente não vai perdurar por muito tempo. Então deixa eu liberar uma palavra para você que está triste, abatido, angustiado, precisando de um emprego, com problemas familiares. Existe um Deus que já se revelou sobre a tua vida. Todo o poder está em suas mãos. Você compreende isso? É por isso que o Ezequiel diz assim, tem um homem, ele está enchendo as suas brasas, e ele está esparramando as suas brasas sobre a cidade. Por quê? Porque Deus ainda precisa de homens para fazer a tua obra. Deus não impeliu aos anjos fazer a tua obra sobre a terra. Deus incumbiu você, homem. Nós ministramos todos os meses no projeto que nós temos em Araçoiaba, que é o Casa de Zadok, restaurando o sacerdócio do homem no lar. A responsabilidade é tua, homem. A quantidade de mulheres que enfrentam a fila do CAPS, por muitas das vezes são por causa de problemas enfrentados dentro de casa, porque o homem não quer ser mais homem. O homem quer viver uma vida de playboy. O homem quer viver uma vida de Mauricinho. Tem homem que casou, mas a mulher não é mulher, é mãe. Tem homem que casou, mas ainda não compreendeu que aquilo que Paulo vai dizer, olha, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, eu brincava como menino, mas agora eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de meninos.
E nós vemos uma sociedade em que as mulheres até se levantam como tal, mas se levantaram porque falta homem para se levantar. Não é por mais ou por menos que muitas mulheres sobem ao altar como pregadora. Minha mulher é pregadora e para mim uma das melhores que eu já vi nesse Brasil. Mas ela não é uma grande pregadora porque falta homem. Ela é uma grande pregadora porque eu ensinei ela que ela pode ser mais aquilo que ela acredita ser. Mas nós vemos poucos homens se levantarem como homens. Nós vemos homens que não têm vontade de trabalhar. A mulher vai trabalhar e ele fica em casa. Nós temos homens que não oram. Pasmem, isso é notório no nosso meio. Qual é a quantidade de público nas nossas igrejas? A grande maioria mulheres. No culto de oração, só tem mulher. Porque os maridos falam assim, não, vai você para o culto de oração. Eu estou cansado. E o homem não ora, o homem não pede, o homem não jejua, o homem não faz nada. Está faltando homem de Deus. Homem tem demais, mas falta homem de Deus. Homem que tem uma visão além dos problemas e do cativeiro. Homem que olha para o céu e vê Deus se movendo em seu favor. Olha o que eu acho interessante. Eu não vou me delongar muito. Se eu fosse colocar um tema, Pedro, eu não sei se vai para a internet essa mensagem, mas se eu for colocar um tema para essa mensagem, o meu tema seria esse: os códigos de Ezequiel. Ezequiel entendeu os códigos de Deus para a sua vida como homem. E como homem ele não vai falhar. Nós vamos perceber que Ezequiel troca algumas cartas de relacionamento com Daniel e possivelmente com Jeremias. Eu acho que Daniel também está falando assim, não, se é por causa de falta de homem, aqui na Babilônia também não vai faltar homem. Mesmo que eu seja lançado na cova dos leões, eu vou que nem macho, mas eu vou. Agora tem homem que o gatinho grita e ele fala, ai. Por quê? Porque ele teme as dificuldades da sua vida. Tem homem que não entende que ele precisa fazer muito mais do que aquilo que ele acredita fazer. Tem homem que não lê a Bíblia, e eu pego no pé da igreja lá por causa disso. Quem não ora e quem não lê a Bíblia não conhece Deus. É impossível conhecer Deus se você não tem um tempo de leitura bíblica, se você não consegue ler pelo menos um capítulo por semana, se você não ora pelo menos 5 minutos todos os dias. Que relacionamento você tem com Deus, homem? Se você precisar do escape de Deus, como é que você vai ouvir Deus se você não consegue falar com Ele? Nós só temos sintonia com os céus quando nós nos apresentamos diante dele em todo o tempo. Eu confesso para vocês que, como Ezequiel, talvez eu ficaria com medo de ver o que Ezequiel viu. Mas Deus vai se revelar para Ezequiel no mesmo nível que ele sabe que Ezequiel vai entender. Agora, na nossa geração, Deus tem dificuldade de encontrar homem. Deus tem dificuldade de levantar homens. E daí os homens estão perdidos. Como é que faz? Como é que age? Como é que tem? E Deus está se movendo. Eu vou falar de uma forma profética. Se você vê a nuvem se mover, que não fica parado não, se move também. Se você vê a glória de Deus se movendo, não fica prostrado, se mova também. Porque senão, alguns chegam aonde Deus quer que chegue, e você não vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar prostrado. Olha só, os códigos de Ezequiel não são apenas símbolos enigmáticos. Eles revelam a plenitude de Cristo, o Rei, o servo, o homem e Deus. Na cruz, esses 4 códigos se encontram. O rei reina na cruz, o servo se entrega na cruz, o homem morre na cruz, mas o Deus eterno ressuscita ao 3º dia. A declaração final que eu tenho é que nos 4 rostos eu vejo Cristo. Eu vejo o sacrifício completo, perfeito. Mas eu não quero só olhar para o céu, eu quero olhar para a terra e eu quero encontrar homens que Deus decidiu se revelar. Tem homem de Deus aqui? Vamos colocar de pé e colocar a mão na brasa, então.
Isaías, o querubim pegou uma brasa e tocou os lábios do profeta. O Isaías está dizendo aqui que o homem enfiou a mão sobre as brasas. Só que só consegue fazer isso quem é homem de verdade. Tua mulher está cansada, cidadão. Talvez 80% seja sua culpa. E você está perguntando, o que eu fiz? O que eu fiz? E ela, Quando a mulher falou, 80% é você o culpado. Se ela falar, é 100, cuidado, hein? E se você chegar em casa e ela estiver ouvindo o louvor da Flor de Lis, muda de casa. Brincadeira aqui, não podia perder a oportunidade. Posso orar, pastor? Por que você está dando risada? Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor Deus, eu quero agradecer pela oportunidade de estar nessa casa de oração.